Então, essas coisas, né, deveriam ser contadas, porque eu falo muito de Salvador, a vida do mestre Bimba em Salvador. Ele veio para Goiânia porque já estava chateado? Sim, já estava. As promessas que teve foram cumpridas? Não, não foram. Né, não foram cumpridas, tanto é que a família ficou aqui abandonada, que toda a família ficou abandonada. A gente teve que se virar, teve que aprender a viver em Goiânia. Eu não sabia o que era Goiânia. E Goiânia era a cidade que estava começando também. Né? Para minha sorte, como eu sou mais novo, como todo mundo diz, né? Sou muito novinho, graças a Deus. Eu aprendi a lidar com os goianos aqui, que é meio complicado, cidade conservadora, folclórico aqui na época. Hoje até ainda dá uma arranhadinha, mas não era de você ter candomblé assim forte, não era de ter capoeira forte, né? Era uma situação mais complicada. Goiânia estava crescendo, né? E essa história da casa, acho que foi fundamental para o meu pai adoecer, porque ele ficou muito nervoso. Meu pai era um homem muito sistemático com as coisas dele, ele gostava de tudo muito certinho, né? Se ele falasse uma coisa para você uma vez, era uma vez, não precisava ficar repetindo, entendeu? Palavra dada, palavra cumprida, ele era assim, né? Ele era assim, mas as pessoas, algumas que cercou ele, não, entendeu? Não foram assim, né? Tanto é que durante ele viveu um ano praticamente só aqui em Goiânia. Não vê ninguém vir, seja lá de onde é que fosse, né, para ver o que faria a respeito, né, ou não. Mas é bom falar do Mestre Bimba. O Mestre Bimba rende. O Mestre Bimba é um produto hoje na mão de muita gente. Na nossa até que não. Mas na mão de muita gente é um produto vendável. Eu acho que isso começou nessa década de 70 já. Que era realmente essa a ideia. Depois que a gente vai ficando mais velho, mexendo com o negócio, a gente vai entendendo melhor, né? Então, ele tinha uma academia supostamente dada na rua 1008 e a outra na Henrique Silva, lá em Mário Caiado e Henrique Silva, as duas ruas, né? Que era supostamente a casa que tinha dado. Todas tinham dono, tudo alugada. Ô, mestre, Inclusive, Paulão, a primeira cena... Eu ia até mandar para você uns videozinhos, mas não consegui. Eu tenho eles no celular, mas não consegui editar eles, que eu não sou bom nisso. Para você estar colocando aí na timeline aí, durante essa nossa live, mas não deu tempo. Mas ainda vou construir isso. Entendeu? A gente passar aí para você ver a situação que eram as casas. Porque eu tenho foto delas antigas, que eu fui atrás dos moradores, que está lá hoje. Antes deles derrubar a casa, eles tiraram foto da casa, porque sabia que o Mestre Bimba tinha morado lá. Nem não conheceram o Mestre Bimba. Tem uma mulher que ela derrubou a casa, fez um sobrado, tem uma parede que era na cozinha, ela tá lá no muro, sem chapiscar, sem jogar massa, do jeitinho que é. Ela falou que lá ela sente a presença do Mestre Bimba. E a casa tinha um problema que ela infiltrava a água muito na época. Ela disse que no mesmo lugar infiltra a água até hoje. Não tem drenagem que pare. Você entendeu? Então ela não vende a casa por nada desse mundo. E a casa foi derrubada, mas tem esse pedaço dessa parede lá. E ela nunca viu meu pai. É incrível. Luizinho, além da casa ser alugada, os móveis, as coisas que ele dizia que tinha, não tinha era nada. Eu me lembro como se fosse hoje que o meu pai chamava ele de Nirto, onça-tigre, foi que doou alguns colchões, na época chamava cama de campanha para a gente dormir. Não, a gente dormia era no chão mesmo. Certo? Então, foi o Nirto que conseguiu alguns colchões de capim para a gente dormir. E como eu tenho alergia, eu sempre tive alergia, eu dormia mesmo no chão. Aqui em Salvador, eu dormia em rede no começo. Mas em Goiânia, eu não conseguia dormir no colchão de capim. Aí eu dormia em uma cama de campanha. Sim, sem falar que a gente não tinha fogão, né? Eu também dormia no chão, né? Cama de campanha, aquelas camas de ferro que dobra no meio, que é de mola, né? Uns aspirais com ferro e mola do lado, chama
cama de campanha. O Exército usou muito isso, né? Para fazer enfermaria rápida. Dormir naquelas caminhas que quando começou a ter cama, né? Antes foi no chão. Depois foi para essa caminha que as costas ficavam marcadas com aquele... Parecia uma zebrinha assim nas costas suas. Cheio da marca do ferro, porque eu não tinha colchão, eu jogava uma coberta em cima e no começo dormia ali, né? E dormíamos em pé lotado também, né? Tinha assim. Assim, você trouxe uma questão importante, mestre Luizinho. E aí eu queria fazer uma pergunta para provocar mesmo, né? Todo mundo que tem parente famoso, né, recebe por aquilo que a família, por exemplo, Paulo Freire tem lá o legado do Paulo Freire, a família ganha recurso até hoje do legado do Paulo Freire. Vocês recebem legado do que escreveram sobre o nome do Mestre Bimba, vendem CD no nome do Mestre Bimba, vendem camisa no nome do Mestre Bimba, vendem caneca no nome do Mestre Bimba. Tem até um cara agora que ganhou um dinheiro aí da Leo de Blanc, dizendo que o Mestre Bimba que criou o berimbau, né? E ganhou uma grana. Ele deu alguma grana para vocês? Rapaz, essa é uma notícia nova essa de ganhar o dinheiro com a invenção do berimbau, né? Eu não sabia dessa também, não. Bom, dinheiro, não vê dinheiro. Aliás, eu nunca sei quem escreve livro. Eu fico vendo porque aparece na internet com o autor lá, eu vejo o nome, né? Nem alguns, acho que eu tenho uns 2 aqui que me deram um livro, né? Mas nós não recebemos nenhum, não. Né? Inclusive, há uma coisa pensável, né, Nel? Vamos atrás disso aí, viu? Bem pensado. Eugênio, ó, em verdade, a Fundação registrou o nome, a marca Bimba, e já tem mais de 10 anos que a gente registrou, até foi esse ano que a gente atualizou o pagamento dessa marca. Então, tem algumas pessoas aí, que a depender do que eles tentam fazer, eu estou já intervindo nessa situação. De qualquer maneira, é meio complicado a gente falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que ganham dinheiro ou que ganham muito ou ganham pouco, mas ganha. Inclusive até com CD do meu pai também. Livros, camiseta, todos esses artigos, e as pessoas não estão nem aí, não estão nem preocupadas se a família deve receber alguma coisa com isso ou não. Eles fazem e acabou. Porque o nome Bimba traz grana para eles. E até é engraçado que tem algumas pessoas que falam, olha, Nenel, se você abrisse para outras coisas, você ia ganhar dinheiro. Eu digo, sim, eu ia ganhar muito dinheiro, mas eu ia prostituir o trabalho do meu pai. Sabe? Então, é muito... mesmo tempo que é engraçado, é muito estranho as coisas que acontecem hoje em nome do Bimba, né? Quem o Mestre Bimba formou efetivamente que vocês têm conhecimento? No Rio de Janeiro, o Mestre Bimba formou alguém? Em Goiânia, o Mestre Bimba formou alguém? Na Bahia, o Mestre Bimba formou alguém? Quem são esses formados? Fica à vontade para responder ou não, né? Eu sei que é uma pergunta polêmica, né? Mas eu quero que vocês sintam à vontade para falar ou não, tá bom? Não é difícil responder isso, não. Em verdade, as pessoas confundiram e confundem a formatura que meu pai fazia com a formatura que as pessoas hoje formam um mestre de capoeira. E eu digo com toda certeza, com toda tranquilidade, que meu pai não formou nenhum mestre. Nenhum. Meu pai formava capoeiristas. Ele dava um lenço azul para o formado, lenço vermelho para o especializado, lenço amarelo para o especializado com armas, e lenço branco para aquelas pessoas que já tinham bastante tempo com ele, com serviço prestado, ou uma homenagem. Tá? E a confusão que fazem ainda mais é porque Decânio confeccionou, através da Federação de Pugilismo, alguns certificados, porque Decânio sempre falava com meu pai que ele deveria formar mestre. Meu pai não achava essa ideia. O mestre aqui sou eu e acabou. Certo? Mas, mesmo assim, Decânio conseguiu confeccionar alguns certificados e pedir para meu pai afinar. E aí, por exemplo, eu tenho até um desses certificados, não sei se o Luizinho tem, o Dermelódio teve um, e eu boto na parede lá com uma coisa de um documento histórico, ali não prova nada que ninguém é mestre, meu pai formou mestre nenhum. Inclusive, tem pessoas que eu gostaria até que o Luizinho falasse aí, de Goiânia, que entrou também no rol dos lenços brancos, ele não recebeu lenço branco nenhum, ele recebeu o lenço azul, e meu pai assinou um certificado feito à mão, e depois, com a mesma data, esses que Decânio confeccionou também, passou um para ele.
pelo acordo que ele fez com meu pai, dele dar continuidade, né, nos treinamentos da capoeiragem, né? Foi um acordo que meu pai fez com ele, ele precisava desse documento para trabalhar em Goiânia. Mas meu pai nunca formou mestre de capoeira nenhum. Pela filosofia da capoeira regional, a gente se torna mestre, a gente não tem formatura de mestre, nunca teve nenhum cerimonial que meu pai falou, não, agora eu vou formar os mestres de fulano de tal, nunca. Até o próprio cara que levou para ele lá, vocês podem ver que em todas as entrevistas, em todos os bate-papos de meu pai com ele, meu pai sempre chamou ele de professor, nunca chamou ele de mestre. Que o mestre era ele. E faz parte da capoeira regional, ter os lenços, eu, pelo menos, entendo que é só homenagem, né, aos capoeiras e aos valentões antigos, porque o lenço de seda, né, segundo a história, serve para evitar o corte da navalha. Então, isso aí é uma homenagem que meu pai fazia para esses caras antigos. E outra coisa também é que, provavelmente, os lenços só começam a ser usados na década de 60. Então, por isso, a gente não pode achar que as pessoas que terminou com ele em 40, em 50, têm menos valor do que os que recebeu o lenço em 60. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Sabe? Então, na verdade, meu pai nunca formou mestre nenhum. E ainda digo mais, eu acho que a forma mais, sei lá, propícia, mais educada, de maior sentimento, eu ainda acho que as pessoas se tornarem mestres, não se formar mestre.